Olá, boa noite para vocês. Olha só, mais uma terça-feira, estamos juntos, dia 9 de dezembro de 2025. Pense bem, já passamos, estamos já na segunda semana de dezembro. Então quer dizer, estamos vivendo 12 meses. Deus é muito bom, né? Nós estamos, felizes, né, pela misericórdia de Deus e a sua graça de nos conceder, né, todos esses meses, mais um dia e mais uma semana, né? Então nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco aqui ao vivo, que Deus possa ser com a vida de vocês. Tá, agora nós vamos orar e falar com o Papai do Céu. Pai querido, Pai amado, eu me coloco diante do Teu trono de graça, te pedindo perdão dos meus pecados. Ó Senhor Jesus, lave-me, Senhor, me purifique, me deixe totalmente alvo, Pai, para que o Seu Santo Espírito possa me usar sem nenhum impedimento. Ó Pai, agora nós colocamos diante de Ti esse culto que estamos prestando, que o Senhor possa nos dar a Tua direção, que Teu Santo Espírito fale a cada coração. Ó Senhor, que sejamos abençoados com a Tua palavra, com tudo que será feito aqui, com a direção do Teu Santo e Poderoso Espírito. Em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, né? Mais uma terça, né? Eu gosto muito de repetir isso, porque quando a gente pensa que a gente conseguiu chegar a mais uma terça, né, mais uma semana, é pensar que Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E Deus é tão misericordioso que deu o seu Filho por nós. Né? E nós vamos falar justamente sobre isso, sobre Jesus. Né? É sempre o meu assunto. Meu assunto nunca vocês vão ver eu falar de outra coisa que não seja Jesus Cristo. Né? Então nós vamos falar sobre isso. Né? E vamos falar sobre justamente o Natal, que quer dizer nascimento. Então, quando foi comemorado o primeiro Natal de Jesus? Eu não botei de Jesus para provocar vocês, mas o primeiro Natal de Jesus. Né? Então, em Isaías 9:7 faz uma alusão a isso. Né? É uma profecia. Ali o profeta está dizendo que iria acontecer. Né? Selma, boa noite. Jesus abençoe a tua vida. Né? E como está lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus, louvado seja a palavra do nosso Deus. Né? O texto, né, que nós lemos é uma profecia messiânica central. É central porque é o princípio básico, é o centro de tudo. É a vinda do Filho de Deus, é Deus se humanizando. Ô Carlos Alberto, Jesus te abençoe, uma boa noite. Né? Então, anunciando o nascimento do Rei Divino, um menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado, e traria paz e justiça duradouro, cujos títulos maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, revelam a sua natureza e missão. Ele é estrategista, sobrenatural, poderoso, eterno e doador da paz verdadeira, cujo o governo é infinito, estabelecendo um reino de paz e justiça sem fim. Essa profecia se cumpre há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, né? Aproximadamente no século 8 antes de Cristo. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, e eu vou ler novamente, ele é um estrategista sobrenatural, poderoso, eterno, doador da paz verdadeira, cujo governo é infinito, estabelecendo um reino de paz e justiça sem fim,
Então eu me pergunto como, sabe, as pessoas invocam tanta violência em nome de Deus, sabe, se Ele é o poderoso, o eterno doador da paz, sabe, é o príncipe da paz, estabelecendo o reino da paz e justiça. Como pessoas podem ser injustas? Como as pessoas podem criar guerras entre outras pessoas? Ou guerra no mundo? Sabe? Pessoas que se dizem de Jesus e fazem justamente isso. Atacam as pessoas. Então, eu fico parando para pensar, né? O quanto nós estamos longe daquilo que Jesus espera de nós. Né? Isso me deixa assim muito preocupado, né? A comemoração do Natal, agora nós vamos estar na parte histórica, né? Um relato histórico aqui. A comemoração do Natal, como a conhecemos, começou a ser formalizada no século IV depois de Cristo, né? Com a escolha da data de dia 25 pelo Papa Júlio I. Veja que no século IV já tinha um Papa. 3.000 anos depois que Jesus esteve na Terra, já tinha um Papa. Então tinha um Papa ali que possivelmente para assimilar outras festividades pagãs de inverno, porque no norte é inverno, no Oriente Médio é inverno, essa época. E como a celebração do solstício. A primeira menção registrada à celebração de 25 de dezembro, como Natal, ocorreu no cronógrafo de 354, um calendário romano. Quem criou o calendário foi os romanos. No século IV, a data de 25 de dezembro é estabelecida por volta de 3.336 depois de Cristo. Em Roma, com a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa data, o Papa aqui, Júlio I, ele sabia que Jesus não tinha nascido nessa época. Ele sabia, ele tinha consciência disso. Mas essa data foi marcada para poder tirar o foco daquelas facções ali religiosas que brigavam entre si, com outro tipo de crença, e então ele intitulou a data de 25 de dezembro. Agora vocês vão entender o porquê essa data era tão importante, é tão importante lá no Oriente, A influência pagã, a escolha da data pode ter sido influenciada pelas festividades romanas, que já celebrava o solstício do inverno, com a festa do Sol, invicto, no dia 25 de dezembro. É uma tentativa de converter os pagãos ao cristianismo. A formalização, a celebração foi oficialmente estabelecida pelo Papa Júlio I, entre 37 e 351. Papa Júlio I. Mais tarde, o imperador Justiniano a declarou um feriado oficial no Império em 529, no ano 529. Então, no dia 21 de dezembro, marca o solstício de verão no hemisfério sul. Aqui no nosso hemisfério, o verão começa no dia 21. O início do verão é um dia mais longo. Para a gente, o verão começa com um dia mais longo. Já o solstício no inverno, lá do hemisfério norte, o início do inverno é um dia mais curto, ocorrendo quando o Sol está diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. E pode-se variar um dia antes ou depois devido ao ano solar. Para o Brasil, o hemisfério sul é um dia mais longo, marcando o início do verão. Agora, espiritualmente, aí a gente vai para os espiritualistas. Lenilza, Jesus abençoe sua vida, querida. Uma boa noite. Boa noite a você e todos os outros. Miguel Cardoso, que está aí com a gente, Roberto. Que Deus abençoe vocês. Espiritualmente, segundo os antigos religiosos, o solstício é um momento poderoso de transição,
representando tanto o pico da luz e a abundância do verão, quanto a quietude da introspecção do inverno, né? Ele simboliza, Elizabeth Cardoso, boa noite, querida, Jesus te abençoe. Ele simboliza ciclos da vida, morte, renascimento, incentivando a gratidão, a celebração, a definição de intenções, além de ser uma época de liberar o que não serve mais e se conectar com a natureza e o interior. É uma questão espiritualista, né? Não tem nada demais aqui. Se você for ver a data em si, o que representava para eles, não tem nada demais, né? Mas era celebrado por outros segmentos religiosos, com sacrifícios, com coisas desse tipo. Então o Papa tomou a atitude de festejar o Natal, né, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, para desvencilhar essa data desses pagãos, o que eles chamavam de pagãos, e converter eles ao cristianismo. Isso realmente aconteceu, né? Foi uma coisa que, boa noite, querido, é uma coisa que realmente aconteceu, né? Para nós, o Natal significa que Deus se fez homem e passou por tudo que um ser humano passa e deu sua vida em troca da nossa. Então, para a igreja, Natal significa isso. Deus se encarnou, se fez homem, né, e transitou entre nós, morreu, ressuscitou para nos dar vida, trocar a sua vida pela nossa vida, né? Que a presença de Jesus em seu Natal traga consolo, alegria, muita paz para a sua vida. Que Deus abençoe todos os seus caminhos nesse Natal. Que a graça de Deus se derrame sobre você e sua família, enchendo seus corações de alegria e gratidão, né? Eu acho que quando a gente pensa em Natal, a gente pensa nisso. A gente pensa numa família reunida, uma família em comunhão, em contrição, uma família que está ali buscando, sabe, lembrar, sabe, do nascimento de Jesus, do que ele significa para a gente, sabe? Ele é que faz aniversário, ele é aniversariante, né? Isso é Natal. Jesus, apesar de ser seu aniversário, ele nos aniversário, nós que somos abençoados por toda sorte de bênção. Nós somos abençoados. É aniversário de Jesus e o presente é nosso. Veja como o amor de Deus é maravilhoso, irmãos. A gente não consegue imaginar tudo isso, né? A graça de Deus derramada dessa forma sobre a nossa vida. É bom você entender o que é Natal, por que foi formado o Natal. A gente não sabe a data, eles não sabiam a data que Jesus nasceu. A data realmente eles não sabiam, mas o mês eles tinham ciência. Entende? Eles tinham ciência mais ou menos da época e se sabia que não era dezembro. A data de dezembro foi escolhida justamente por essa festa pagã, né? Que é a questão do sol, né? O sol ele circula, então uma hora ele está no hemisfério norte, ele é verão, outra hora ele muda, no hemisfério sul ele passa a ser verão, e lá é inverno, ou vice-versa, aqui é inverno. Então essa transição fazia com eles acreditarem, os pagãos acreditarem, que era um deus do sol que irradiava neles essas qualidades da qual eu citei anteriormente, né? Então a gente precisa ter toda a sabedoria para conhecer por que essa data. Se alguém hoje te perguntar, eu tenho certeza que você vai ter argumentos para falar sobre a data. É muito importante, nós não sabemos o dia, mas esse dia foi separado para comemorar. E foi separado até por uma questão justa, né? Vamos evitar que se propague uma ideia errada, né? E vamos trazer isso para Jesus, para o centro de tudo, né? Jesus é o centro de tudo. Como eu disse ali, como o profeta Isaías colocou em Isaías 9, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, sabe? Que Jesus é o centro de tudo. Então, tudo que fizermos é Jesus, Jesus é o centro, né? Se vamos fazer alguma programação, o nome que tem que estar em destaque é o de Jesus,
Quem tem que estar em caixa alta é Jesus. Não é a minha foto, não é sua, não. É Jesus. Sabe? Natal é para você exibir o nome de Jesus e de ninguém mais. Entende? Porque está havendo uma troca muito grande. Né? A gente faz as programações e tem nome de uma série de pessoas, mas o de Jesus não tem. Ah, mas tem o texto bíblico. E quem não conhece o texto bíblico? Né? O nome de Jesus, ele tem poder. Então, se a gente não usa esse nome, que poder vai haver em nossas vidas? Né? Então, nós precisamos usar o nome de Jesus em tudo. Ele é o centro. Não esqueçam isso. Ele é o centro. Então, nós precisamos fazer disso o nosso dia a dia. Está dentro do vocabulário do dia a dia. Jesus. Jesus. Sempre Jesus. Sabe, que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham, sabe, entendido essa questão do início do Natal, como ele foi formulado, como ele foi feito, né? Porque é muito importante entender, ter ciência. Sabe, se a gente comemora uma coisa, a gente tem que saber o porquê. Né? Então, entender o porquê está aí. Tá? Então, que Deus abençoe vocês.